Amém, irmãos? Amém. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Presta atenção nesse texto que o Senhor pediu para eu dividir com a amada igreja. Leia comigo, é um texto um pouco longo, está em Mateus, capítulo de número 18. Vai ser versículo de número 23 ao versículo de número 35. Presta atenção nisso. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fosse vendido com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteciam, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Esse rei, o dono do dinheiro ou do recurso da historinha que nós estamos conversando aqui, conhecendo, é o nosso Deus. Todos nós somos servos, todos, sem exceção, irmãos. A diferença é que existe o bom servo que vai entrar no gozo do Senhor, mas existe o mau servo que não vai entrar no gozo do Senhor. E todas as vezes que nós nos achegamos até o Pai, no nome de Jesus, com as nossas súplicas, Ele perdoa as nossas dívidas. Mas o grande ensinamento que essa história quer nos dar é: o Senhor, na condição vertical, Ele perdoa as nossas dívidas. Mas e nós, na posição horizontal entre homens, como é que nós temos comportado diante dos nossos irmãos? Guarda algo, irmãos. Pensa nesse momento agora na pessoa que mais fez mal para ti, para a pessoa que fez muito mal para a tua família, ou para os teus filhos. E a palavra de Deus hoje é: se tu não liberar perdão para essa pessoa, assim como esse conservo foi lançado nas mãos dos atormentadores, também será lançado nas mãos dos atormentadores. Quantos numa prisão, com as cadeias fechadas, porque não são capazes de liberar perdão, mediante aquilo que alguém fez para nós.
Jesus na cruz do Calvário, sudecaia, ridecou manai decantas, com a tua carne moída pelos escribas e fariseus, em virtude do exército romano ir lá e fazer o serviço que os escribas e fariseus levantaram de acusação. Uma das últimas falas dele foi: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Quantos, irmãos, que está hoje na mão dos atormentadores com a vida aprisionada porque não libera perdão para uma pessoa que nos fez muito? Ninguém fez mais mal para nós do que aquelas pessoas fizeram para o nosso Senhor Jesus. Mas, irmão, está doendo a minha carne. Eu acho que nenhuma carne doeu mais do que a carne do Senhor Jesus. Irmão, mas está doendo na alma. Eu acho que nenhuma alma doeu mais do que aquilo que o Senhor Jesus ofereceu. E Ele deixou um padrão de amor. Ele não mandou amar o teu próximo como o pastor ama, mas Ele mandou nós amarmos o nosso próximo como Ele nos... A régua é Ele, irmãos. Eu vou contar um testemunho muito breve, porque quando a gente fala de dívidas, irmãos, nós podemos falar de ofensas e nós podemos falar de dívida financeira. Certa feita, quando eu residia na cidade de Rio Claro, teve um jovem lá que precisou de um socorro. E naquela oportunidade Deus tirou meu sono e mandou amparar. Mediante a obediência do Senhor foi amparado aquele jovem naquela quantia financeira que ele tinha necessidade daquele momento. Passou-se um tempo, ele perdeu o emprego dele e ele foi para tomar posse da rescisão contratual do trabalho dele, porque era de direito dele. Só que a pessoa que devia aquela quantia em dinheiro para ele em virtude da rescisão contratual não tinha como pagar. E ele começou a fazer como esse conservo. Ele começou a sufocar aquela pessoa. Paga o que me deve, paga o que me deve, paga o que me deve. Deus, numa mesma noite, Ele falou: agora você vai lá e perdoa a dívida dele. No dia seguinte, fui lá, falei: olha, o Senhor mandou dizer que a tua dívida está perdoada. E aquele homem moço continuou sufocando a pessoa cujo qual tinha uma dívida para com ele. Aí o Senhor mandou eu ir lá e pregar esse texto para ele. Você devia uma quantidade para uma pessoa e essa pessoa perdoou a tua. Por que tu sufocas aquele que deve para ti? Por causa disso a tua vida está travada, porque ao mesmo tempo que ele sufocava, ele buscava uma nova oportunidade de emprego para a vida dele. Quando ele liberou o perdão para aquela pessoa, porque ele também tinha a dívida dele perdoada, irmãos, na semana seguinte, a porta se abriu e ele tomou posse do trabalho dele. Nunca entrega ninguém numa prisão. Nunca sufoque ninguém. Eu não sei qual é a pessoa que lhe fez mal, mas libera perdão, porque tem muitos aqui dentro, sudecaia, ridecou, manai decantas, com alguma área da vida aprisionada e travada, que a coisa não desenrola porque não libera o... E guarda, o texto diz que se nós não perdoarmos, o Pai faz o quê? Também não nos perdoa. E se Ele não nos perdoa, a Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, fazem separação de nós para com... E a partir desse momento Ele já não nos ouve. Lembra da oração do Pai Nosso? Nós entramos numa campanha que nós temos que ser uma casa de orar. E lá na oração do Pai Nosso é: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como tenho perdoado a dívida de quem, irmãos? Dos meus devedores. Nunca sufoque ninguém que tenha uma dívida para contigo. Nunca lance numa prisão alguém que tenha alguma dívida para contigo. Porque quando nós fazemos isso, o primeiro a ir para a prisão somos nós. Perdoa aquele que lhe fez muito mal, porque também está escrito que a quem é mais perdoado, mais amou. A maior semente, irmãos,
para uma colheita de amor, chama-se perdão. Quanto maior a dívida da pessoa que ela tem contigo, se você liberar perdão para aquela dívida que ela tem, você pode ter certeza absoluta que aquela pessoa vai te amar muito mais do que uma outra que tem uma dívida para contigo que é menor, e você libera perdão para com ela. Assim Jesus nos instruiu para a glória e honra do nome dele. Liberta-te, nos libertemos das nossas prisões. Como? Libera perdão, assim como o Pai nos tem perdoado. Amém, irmãos? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.